Para quem mora em edifício, o uso do elevador pode ser um local de risco para o contágio do coronavírus. Por isso, todo cuidado é pouco. O repórter Carlos Simões conversou com o médico infectologista que deu dicas de como se proteger na hora de usar o elevador. Nesta época de pandemia do novo coronavírus, é preciso evitar o contágio da doença no elevador. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o infectologista Rafael dos Anjos. Doutor Rafael, se a gente comparar o elevador com outros locais, como hospitais, qual que é o risco de contágio? Pois bem, isso é uma ótima pergunta. O elevador ele tem um risco que a gente diz de risco elevado. É menor do que ainda o ambiente hospitalar. Mas por que um risco elevado? Porque é um ambiente pequeno que não tem circulação de ar. E o coronavírus ele pode permanecer em suspensão no ar de 2 horas mais ou menos. Então, assim, é um fator de risco. A gente indica a utilização das escadas, mas a gente sabe que tem pessoas que moram em andares elevados que não vão poder ter essa oportunidade. Mas sempre que possível, a gente tenta desencorajar o uso do elevador. Quantas pessoas até podem estar dentro do elevador? Qual o número que o senhor indica? Pronto, perfeito. A gente fala o seguinte, para ser um uso individual. Por exemplo, se eu moro sozinho, eu tenho que usar o elevador de preferência sozinho. Se as pessoas da minha casa estiverem comigo, a gente pode frequentar o elevador junto. O elevador ele é cheio de botões, né? Tanto na parte externa quanto na parte interna. Para eu lidar com esses botões, o que é que o senhor recomenda? Qual higienização eu preciso ter? Pois a gente já começa na entrada do elevador, né? A gente vai acionar um botão. Então, é preferível que a gente use um lenço descartável. Mas se você não estiver usando um lenço descartável, a gente aperta com nossas próprias mãos e é muito importante, do lado do elevador, ter uma dispensa de álcool em gel para a gente poder fazer a higienização. Entrou no elevador, aciona o botão e tenta evitar o contato com as paredes. Isso é muito importante. Agora, em relação à higiene desse elevador, né? Com que frequência o condomínio precisa fazer essa higiene e também qual o produto de limpeza que o senhor indica para ser usado no elevador? É um fato que perguntam bastante, porque assim, existem produtos que são abrasivos e podem danificar o elevador. Se você tiver disponível sabão neutro e um pano umedecido, você consegue higienizar todas as partes do elevador, exceto o piso. Isso é importante. O piso você pode fazer qualquer uso de saneante, solução com água e água sanitária, você pode utilizar para limpar o piso.